Eu vos cumprimento com a doce e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Expresso a minha grande alegria de estar com vocês mais uma vez para nós meditarmos na palavra de Deus. E eu gostaria de hoje nós falarmos sobre o mundo jaz no maligno. Coisa triste, né? Mas a realidade bíblica. E eu vou ser muito sucinto, vou ser muito claro, porém contundente no assunto, para não ser muito exaustivo. E eu gostaria apenas de ler o texto que está em 1 João, capítulo 5, versículo 19. Diz o seguinte: sabemos que somos de Deus e que o mundo jaz no maligno. Quando o homem caiu, Satanás assumiu o controle deste mundo. Isso não quer dizer que Deus não seja soberano. O controle, é claro, é limitado, mas ele exerce controle sobre a raça humana, isso não resta dúvida. Ele exerce controle sobre o mundo cósmico. E no contexto do assunto que nós acabamos de citar, o apóstolo ele faz uma comparação entre as pessoas que pertencem a Deus e as pessoas que não pertencem a Deus. E eu afirmo que no mundo existem duas categorias de pessoas: aqueles que pertencem a Deus e aqueles que não pertencem a Deus. Aquelas pessoas que não pertencem a Deus, ele procura fazer a vontade de Satanás. As pessoas que pertencem a Deus, ele procura fazer a vontade de Deus. Neste mundo existe realmente essa mistura. A igreja está aqui no mundo, embora ela não pertença ao mundo. E a igreja, por não pertencer ao mundo, ela sofre perseguição do mundo caído. Isto é uma realidade, porque são incompatíveis. O comportamento da igreja, o comportamento das pessoas que têm Jesus Cristo como seu Salvador, é incompatível com o comportamento do mundo. Por isso, há o choque. Agora, observa uma coisa muito séria. O Senhor Jesus, não foi eu que inventei não, foi o Senhor Jesus que afirmou isso no Evangelho de João. Ele, quando estava dialogando com algumas pessoas, ele disse: vós tendes por pai o diabo e quereis fazer a vontade do vosso pai. Que coisa triste! Mas aqueles que têm por pai o Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, nós temos a tendência ou a vontade de querer fazer a vontade de Deus. E isto a gente percebe quem é de Deus e quem é do mundo. Não importa em que sociedade ele pertença, não importa em que meio ele está entronizado. A verdade é que nós percebemos que a pessoa é de Deus. Não é pelo local que ele frequenta, não. É pela sua atitude, é pelo seu comportamento. Ele pode não ser de Deus e estar dentro da igreja. Ele pode não ser de Deus e estar dentro de outro tipo de sociedade. E outras pessoas, sendo de Deus, ele pertence a Deus e ele se comporta como filho de Deus na igreja e fora dela. Então é muito fácil. O próprio Jesus afirmou isso: pelos seus frutos o conhecereis. E para a gente é muito fácil nós perceber quem pertence a Deus e quem não pertence. Eu volto a repetir, é pelo comportamento dessas pessoas. O mundo caído, ele se revela de forma natural. O mundo caído, ele se revela de forma muito simples, muito clara.
observamos a presença do mundo caído, o mundo que jaz no maligno, até dentro da própria igreja. Os falsos profetas, os rituais que se assemelham a rituais de candomblé, de macumba, o comportamento ou o rito que não tem nada de Bíblia, não tem nenhum vestígio de evangelho dentro da própria igreja. Então, essa malignidade, ela se introduz em qualquer setor, até mesmo na igreja, mas os filhos de Deus claramente percebem o que é de Deus e o que não é de Deus. E como eu disse, que se percebe que a pessoa jaz no maligno pelo seu comportamento e observa. Eu posso citar a história, o comportamento de algumas pessoas, de alguns homens. Eu posso citar pelo menos Hitler, um monstro, sem falar de Gaddafi, de Idi Amin Dada e de ditadores atuais, que um ser humano sensível percebe logo, isso é um monstro e governa nações, governa país. E por que a sociedade, por que o mundo não toma atitude com tanta atrocidade? É porque jaz no maligno. Ninguém se importa com o sofrimento alheio, porque a sociedade está pensando em si mesmo, na ganância, no dinheiro. Então as pessoas morrem aos seus pés e eles se tornam insensíveis. O mundo tem esse comportamento, infelizmente, diletos irmãos. Nós podemos ver que as pessoas que pertencem ao maligno, ele se comporta como maligno e a coisa ruim, o mal, lhe atrai. Eu estava assistindo recentemente uma entrevista de uma pessoa em uma rede de televisão e ela abordava sobre a questão de algumas meninas, algumas jovens casarem ou namorar com criminosos, com traficantes, com bandidos. O que leva a isso? E a psicologia, ela chama isso de hibridofilismo. O que é isso? Uma exagerada atração pela coisa ruim, pelo mal. E os psicólogos dizem que pessoas que agem assim são pessoas que sofreram traumas, algum problema. Eu digo que é Satanás mesmo, é o diabo mesmo. É porque qualquer pessoa pode criar uma justificativa. Mas eu também conheço pessoas de famílias decentes. Uma pessoa que teve uma criação excelente, pessoas de finos tratos, ter esse mesmo comportamento. Eu vi pessoas que, não vou citar o nome, mas um rapaz, na América Central, de famílias decentes, que teve uma criação, uma educação importantíssima. Simplesmente, alguns anos atrás, ele abandonou a sua família, viajou para a Europa e foi se integrar ao Estado Islâmico. O que é isso? O mundo que jaz no maligno. O que leva as pessoas a ter comportamento, ter atração pelo mal. O ser humano tem esse comportamento. Eu me lembro que, há alguns anos atrás, uma mulher assassinou um soldado de Israel e fugiu. Saiu fugindo para alguns países e resolveu vir para o Brasil. E a recepção a esta mulher já estava preparada, ela ia ser recebida como heroína. Como é que se chama de heroína uma pessoa que assassina? Sabe o que é isso? Comportamento distorcido. O profeta Isaías, ele aborda esse fato, ele diz: ai daqueles que chamam mal de bem e de bem mal. Mas é justamente essa atitude que tem tomado as pessoas recentemente. As pessoas
ele se sente bem fazendo mal, e daí começa a corrupção desenfreada, comportamento desumano desenfreado. Isto é, alguém querer se parecer com Satanás. Quanto mais se parece com o diabo, mais atração eles têm. Daí o motivo de pessoas se apaixonar por bandidos, criminosos, serial killer, é porque essas pessoas já têm a tendência maléfica no seu interior, independente da sua origem social. E eu chamo isso justamente de cão, de demônios. O que leva as pessoas a tomarem bebida alcoólica ao ponto de morrer sabendo que está morrendo, sabendo que lhes faz mal, usa droga e começa a se degradar físico, moral e espiritualmente e continua naquela atitude. Eles têm consciência de que está se suicidando. Ele sabe disso, mas Satanás cauteriza a mente. As pessoas que praticam o mal, as pessoas que se automutilam, as pessoas que se autodestroem, eles têm consciência de que estão fazendo algo errado, fazendo mal a si próprio, mas não muda de comportamento, a não ser que a mensagem salvífica do Evangelho do Senhor Jesus Cristo venha lhe alcançar. Infelizmente, até a volta do Senhor Jesus Cristo, nós vamos conviver com isso. O mundo morto no maligno e as pessoas convivendo com essa malignidade de forma tão natural que parece ser normal. Somente a igreja se choca. Somente a verdadeira igreja, somente os filhos de Deus é que tem essa reação. Começa a se espantar. O que é que está acontecendo no mundo? Nada. O que está acontecendo no mundo é aquilo justamente que é inerente ao mundo. O maligno que lhe governa. Espero que você tenha consciência desse fato. E se você ainda não é crente, volta-se para Jesus. Passa para o lado de cá. Passa para o outro lado. Aceita Jesus para você ser classificado como filho de Deus. Para que você seja chamado filho de Deus e se pareça com o Senhor Jesus Cristo. Amém? Não se esqueça de dar o seu like e acionar o sininho para que vocês possam receber mais vídeo. Se inscreve no canal se você é novo por aqui, compartilha, porque eu não sei, eu falei muita coisa que a sociedade não aceita, as redes sociais não aceitam. Então, antes que esse vídeo saia do ar, que seja excluído, compartilha para mais gente. O mundo, as pessoas precisam saber que o mundo jaz no maligno. E essas pessoas que têm comportamento maligno, eles pertencem não a Deus, a Satanás, a não ser que eles tomem uma atitude de aceitar a Jesus Cristo. Amém? Deus vos abençoe e que a palavra do Eterno possa ser uma constante em seu coração.